Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos falar um pouquinho hoje, na verdade, hoje nós vamos fazer uma espécie de aula de reflexão extra a propósito do momento que nós estamos vivendo. Nós olhamos em torno de nós, planeta Terra, e parece que está tudo caótico. Nós estamos vivendo, acabamos de passar uma pandemia, né? Não faz tanto tempo, passamos uma pandemia. Na sequência da pandemia entrou uma guerra, que é a guerra lá da Ucrânia, né? Rússia e Ucrânia. Depois, na sequência, nós tivemos aí um conflito pesado, né? Que foi lá em Israel, né? Israel e Palestina. E nós vivemos uns momentos assim de muita polarização de ideias, né? Extrema direita, extrema esquerda, e no meio de tudo isso daí, nós estamos vivendo um processo assim de muita insegurança, principalmente porque nós estamos no nosso próprio lar e muitas pessoas já passaram por isso, né? Correm o risco de às vezes estar no seu próprio lar e sofrer um golpe aí, né? Através de um link falso, através de uma venda de um produto que na verdade nunca vai ser entregue. Nós vemos muita impunidade, né? Pessoas que a gente vê que não são pessoas de boa índole, prosperando, parece que sorrindo, né? Nós vemos também uma disparidade muito grande, pessoas muito ricas, até almejando fazer viagens para a Lua ou para Marte, e pessoas morrendo de fome. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas que mundo é esse? Vamos conversar um pouco sobre isso, que é tão importante nesse momento? Planeta Terra, segundo praticamente a totalidade dos esotéricos, espiritualistas, os espíritas, os místicos, todos falam que é um planeta num universo de infinitos planetas habitados, mundos habitados, né? E embora a nossa ciência, a astronomia não consegue provar isso, não tem provas de que exista vida em outros planetas, em outros mundos, nós, até por tradição espiritual, nós crescemos confiando que isso existe, que existe vida nesses mundos todos, inclusive vida em dimensões diferentes da nossa. Inclusive Jesus fala isso, né? Lá no Evangelho de João, ele fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. E essa frase de Jesus nos abre um infinito leque de possibilidades, mas acima de tudo, de mostrar, através de Jesus, da confiabilidade do grande mestre, de que existem outros mundos, muitos mundos, e que esses mundos, e isso é importante a gente refletir, esses mundos habitados, eles não estão na mesma faixa vibratória e no mesmo processo de evolução que o nosso planeta Terra. Afunilando mais ainda a nossa ideia, a gente vê que lá na codificação de Allan Kardec, né, no início do Espiritismo, na codificação, especialmente no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, se fala exatamente desses mundos habitados e se fala das categorias desses mundos, ou seja, várias categorias de mundos de acordo com o estado evolutivo, de acordo com o estado de vibração da humanidade ou dos seres que vivem nesse mundo. Ou seja, temos mundos onde os seus habitantes são muito primitivos, muito materiais, e temos mundos que são perfeitos ou beiram a perfeição, onde os corpos são extremamente sutis. O esoterismo fala muito disso. Se você for lá na Teosofia de Helena Blavatsky, você vai ver muito isso também. Outra informação relevante da codificação espírita de Kardec é de que nosso mundo, nossa Terra, está numa categoria ali, num patamar bem central entre
esses níveis de evolução dos mundos. Ou seja, lá nós entendemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. E o que é isso? Um mundo de provas e expiações pressupõe o quê? Que nós vivemos num mundo em que, de tempos em tempos, nós passamos por períodos de provas, como se fosse uma escola, e de expiações, ou seja, que a lei do karma age e que nós estamos sempre colhendo aquelas coisas, vamos dizer, aquelas sementes ruins que nós plantamos. Essas são as expiações. Todos que estão aqui estão sujeitos a esse processo. Pela nossa densidade, pela nossa materialidade, estão sujeitos a esses processos de provas e expiações, como se aqui, entre aspas, tá, guardadas as devidas proporções aí, fosse um purgatório, certo? Nós espiritualistas crescemos acreditando exatamente que vai chegar, né? Estamos mesmo acreditando que vai chegar um momento em que a Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para entrar num processo de regeneração. Estamos aqui confiando nisso. Eu vou fazer um paralelo aqui, mas antes eu vou dar uma paradinha e vou te pedir mais uma vez que deixe um like, que compartilhe, que ative o sininho e que passe o link para pessoas que realmente estão vivendo um momento semelhante ao nosso, que estão querendo pensar um pouco, querendo refletir um pouco mais e com um pouco mais de profundidade. Ok? Mas enfim, voltando, né, na nossa ideia, nós estamos falando exatamente disso, que estamos esperando algo que nós não sabemos quando vem e se vem. Estamos aqui cheios de esperança. A mesma coisa as pessoas viveram há 2000 anos atrás, elas viviam cheias de esperança na vinda do Messias, de um homem que fosse libertá-las, né? De um homem enviado por Deus, pelo Todo-Poderoso, que fosse libertá-las. Muito bem, Jesus veio, o Messias veio, pelo menos para a nossa tradição cristã, o Messias veio, Jesus veio, trouxe uma mensagem de libertação, que é o Sermão do Monte, e toda a sua vida, e no entanto, boa parte das pessoas continua esperando a vinda do Messias, continua esperando a chegada do Messias. E mesmo que o Messias aparecesse, pelas próprias regras deles, iam rejeitar o Messias, sempre. E nós estamos vivendo a mesma situação agora, guardadas as devidas proporções. Estamos vivendo num mundo em processo de regeneração e acreditamos que vivemos em um mundo de provas e expiações. É isso que eu estou te falando. Creia em mim, nós estamos num processo de regeneração. O que a gente acha que é o caos aí fora, na verdade, é um viés de mudança, é um anúncio de um processo de renovação muito maior, mas não é uma renovação material, não é uma renovação de fora para dentro, é um convite de renovação de dentro para fora. Pense nisso. Nós cremos que vai chegar um momento em que vai surgir um bem maior que vai suplantar todo esse mal, tudo isso que eu falei lá no início, que vai suplantar tudo isso, que nós vamos nos livrar de guerras, nós vamos nos livrar de pessoas más, nós vamos nos livrar de violência, mas eu te digo, você vai se livrar, eu vou me livrar a partir do momento em que nós entendermos um pouco mais que provas e expiações, na verdade, dependem do nosso estado de espírito, do nosso discernimento. Se você olhar para uma perda, se você olhar para uma doença, se você olhar para uma dificuldade e entender naquilo um processo escola, um processo educativo, a didática divina acontecendo, a partir desse momento você está vivendo num mundo de provas. Pronto. Mas se você achar que aquilo é karma, que a sua doença é um karma, que o estado do planeta Terra não tem conserto, se você adotar uma visão negativa, então simplesmente você vai viver expiação. E essa é a grande diferença. Um mundo regenerado, ele não tem expiações, ele tem provas. O ser que vive num mundo regenerado, ele entende os reveses, as adversidades como provas. Pense nisso.
reflita sobre isso. Se você está buscando meditar, se nós estamos buscando meditar, por que nós estamos buscando meditar? É entender o processo, é entender o benefício desse momento e transformá-lo num impulso de progresso. Que nós tenhamos consciência desse crescimento, consciência desse momento maior pelo qual estamos passando. Ou seja, aprenda com as coisas, aprenda com essas lições. Eu estou aqui, na verdade, né? Eu vou até fazer uma brincadeira, eu me chamo Jesus, né? Eu estou aqui anunciando um mundo novo, anunciando uma nova terra. Isso é verdade. Eu estou anunciando uma nova terra. Eu estou aqui anunciando uma terra regenerada, que nós já estamos vivendo nela, né? Não estamos mais vivendo naquele caos, estamos vivendo num processo de regeneração. Você é capaz de separar o joio do trigo. E daqui a pouco você vai começar a ouvir em outros lugares pessoas falando que nós estamos vivendo num mundo de regeneração. Alimente essa ideia, né? Você que está me ouvindo, procure, você vai encontrar outras pessoas que estão conectadas com essa verdade, anunciando que nós estamos vivendo num momento de regeneração e não mais vivendo provas e expiações. Então entenda que você é o artífice disso, você vai olhar para as adversidades, para as perdas, para tudo isso, todo esse painel estranho do mundo e vai ver nele uma lição. E não se deixe, não aceite provocações. O mundo vai continuar te provocando. O mundo vai continuar mostrando para você, e esse é um artifício também, né? E também é uma lição, também é uma prova. O mundo vai te mostrar que você tem 1000 motivos para negar o progresso, para negar a paz, para achar que o mundo está sendo engolido pelo mal, e não é verdade. Novos ventos, novos ares estão chegando, confie nisso, pregue isso, multiplique isso. Entenda que você está vivendo num mundo puramente de provas, regenerado. Desconecte-se dessa ideia de expiações, dessa ideia de karma pesado. Desconecte-se disso e conecte-se a uma nova realidade, a uma nova forma de pensar baseada no aprendizado. Eu estou aprendendo, simplesmente isso. E todas as vezes em que você aprender, o mal ele se desfaz. E todas as vezes em que você não aceitar uma provocação, o provocador desaparece porque ele perde força, você não dá força para ele. Não aceite provocações, não aceite a ideia de que esse mundo é errado, de que esse mundo não tem conserto, de que as pessoas são más. Não aceite nada disso. Entre hoje, agora, numa vibração de regeneração, porque nós estamos num planeta em regeneração. Namastê.